Tá, então, a aula de hoje é sobre Call dos Bárbaros, é um livro do Mário Ferreira dos Santos, foi escrito mais ou menos pelos anos 60, se eu não me engano, ou 50, não é tão velho nem tão novo, é meia idade. Então ele pega e esse livro não é um dos livros mais pesados dele, que ele escrevia bastante filosofia, sociologia, mais a sério. Então ele pegava, ele esmiuçava tudo. Esse ele fala que é um manifesto, e como todos os manifestos ele vai de maneira não tão sofisticada assim. Então, para começar, conceitos básicos para a gente entender o nome do livro, do que ele está falando. Então, o que é um bárbaro? O bárbaro é aquele que balbucia, uma pessoa que está fora da civilização, onde é uma civilização diferente. Os romanos e os gregos começaram com essa ideia, daí era mais ou menos algo bem feio da parte deles. Ficavam, olha aquele cara, ele não fala latim nem grego, ele fazendo bó. Então, balbuciante é um bom jeito de falar bárbaro. Ok, o que é uma invasão? Uma invasão, ele divide em duas. Tem invasão horizontal, que seria uma penetração pacífica ou violenta, rápida, ou também não, de populações bárbaras no território civilizado. Então são pessoas que não querem saber de cultura, eles não querem saber de regras, de etiqueta, de regras em geral. São pessoas que vão mais pelo instinto, que acabam indo morar num lugar que já tem uma cultura definida, com suas tradições definidas e tudo mais, e eles não gostam disso, eles não querem se aclimatar ali. E na história tem várias vezes aconteceram coisas assim. Pode ser só uma crise migratória, que nem os muçulmanos na Europa, por exemplo, que não queriam ser europeus, mas foram morar lá. Isso foi pacífico, digamos. Pacífico sempre tem os pontos as arestas, os problemas de convivência com esse tipo de gente, que nem quem divide o apartamento sabe, né? E tem as violentas, que daí seria que é do Império Romano. São populações grandes que vão se mudar para outro lugar e vão na marra ali, vão dominar e quebrar as coisas. Okay. Essa é uma invasão horizontal. Então, uma população grande se mudando para outro lugar. E tem a vertical, que ele fala assim, a influência da cultura invasora na cultura invadida, o que causa uma corrupção do ciclo cultural. O ciclo cultural seria mais ou menos a vida de uma civilização. Então tem o grande ciclo cultural, que seria a civilização desde a fundação até a queda, e teria vários pequenos, por assim dizer, que seriam, digamos, etapas da vida de uma civilização. Então o início, depois a estabilização, o declínio, etc. Então a invasão vertical, que é do que ele está tratando, seria pessoas que através da cultura corrompem esse ciclo. As culturas nascem e morrem, isso é normal, só que tem como corromper a coisa aí mais rápido ou mais devagar, né? Então o problema seria mais rápido. Então aqui, um ciclo cultural naturalmente tem forças construtivas e destrutivas, e ele perdura enquanto as forças construtivas forem pelo menos iguais às negativas. Então, enquanto as pessoas tiverem hábitos horríveis e hábitos construtivos, fica tudo bem. Quando começar a ter mais hábitos destrutivos, hábitos de, sei lá, música clássica não faz sentido, vamos pegar e destruir estátuas, coisa assim. Se isso for demais, então a cultura vai degringolando, por assim dizer. Então, o livro tem duas partes, a gente vai trabalhar a primeira parte, que seria as condutas emocionais do bárbaro dessa invasão vertical. Então, essa primeira parte tem, vejamos quantos capítulos, são por pontos, e cada ponto tem 1 ou 2 páginas, algo por aí, e eu não notei, mas é uns 30 assim, de cada parte. Então, vamos lá. Ele começa tentando dizer, se ele fala que tem uma cultura que é a nossa, que está sendo invadida, ele tem que dizer qual que é a nossa cultura. Então, ele elenca aqui algumas coisas que são a nossa cultura. Então, o universo é criatura, inclusive o homem. Então o universo é criado, ele não está aí desde sempre. Depois, os povos são irmãos, eles irmanam-se pela mesma fé e todos são iguais perante a Deus a partir disso. Então todo mundo tem a mesma fé, existe um Deus e todos os povos são irmãos perante Deus. Não é que todos os povos sejam iguais ou tenham a mesma história, mas aos olhos de Deus é tudo a mesma coisa, tudo filho. Depois, Deus pode ver as possibilidades históricas, então ele consegue ver o que pode acontecer e o que não pode acontecer. A partir disso, o homem é inteligente e livre, e ele inclusive pecou livremente. Ele não foi a natureza dele desde sempre, que ele pegou, só podia pecar. Então Deus conseguia ver a possibilidade do homem não caindo, ou caindo e o homem escolheu cair.
pelo pecado. Ele pode se salvar através de Cristo ou da graça. E essa é a salvação do homem. É através do nosso Senhor Jesus Cristo ou das graças que Deus nos dá. Então, Deus pega, ele consegue ver a história, ele consegue ver o que poderia ter acontecido, aconteceu isso, e a salvação é transcendente, não é no nosso mundo. E finalmente, a paz reinará quando a boa vontade reinar entre os homens, ou seja, a vontade liberta dos vícios. Então, a boa vontade não é ser bonzinho, a boa vontade é pegar e saber aquelas coisas, aqueles vícios que tu tem e combater eles de livre e espontânea vontade. Não é um grande ditador que vai nos salvar, não é uma revolução dos meios de produção. Não, é nós, cada indivíduo, individualmente, pegarmos e conseguirmos nos livrar dos nossos vícios, pelo menos controlar eles, né? Livrar a gente nunca vai se livrar tão bem assim, eles nunca vão deixar de existir, mas é conscientemente ser contra esses vícios. Bom, existem outros princípios e outras culturas dentro da nossa, porém eles são subordinados a esses. A destruição do nosso ciclo cultural é a destruição desses princípios. Então tu começa falando, não, o universo se criou sozinho. Não, o homem ele não tinha opção, Deus sabia que ele ia pecar, Deus que nos sacaneou. Por aí vai, acho que vocês conseguem pensar em exemplos interessantes. Então, vamos começar com a primeira parte do livro, que é primeiro, o instinto do bárbaro. Muito bom lembrar que condutas bárbaras, instintos bárbaros, todos nós temos. A civilidade é uma coisa que nós temos que treinar, nós temos que lutar por ela. Não é a pessoa nasce, ela é civilizada e pronto. Não, são coisas que a gente tem vontade. A gente tem vontade, sei lá, de tomar sopa sem colher, a gente tem vontade de brigar com o amiguinho, a gente tem vontade de fazer essas coisas, sabe? A gente tem vontade de culpar a sociedade por a gente pecar, sei lá, não sei, fui demitido e daí eu bebi demais e não sei, lá, fiquei com 3 homens, algo do gênero. A gente tem vontade de culpar, mas é nossa culpa. Então, primeiro ponto do que faz um bárbaro: a luta contra a inteligência e a racionalidade humanas. Os bárbaros que a gente está enfrentando agora, né? Então, aí entra a supervalorização da força. Força é show. Força é o que faz a gente fazer. Se eu consigo fazer, então eu tô certo. Que é mais ou menos a ideia da propriedade privada do Adam Smith, por incrível que pareça, que ele fala que alguém tem propriedade de alguma coisa à medida que ele consegue manter essa propriedade. Direitos não existem e coisas que a dignidade humana a priori não existe são coisas que se dominam e que se consegue através de lutas assim. Por exemplo, os movimentos de minorias, os índios, os negros. A esquerda em geral fala, quando que o opressor deu algo para o oprimido? A gente só consegue isso através da luta. Isso é uma característica bárbara. A gente tem que pegar e lutar. Sim? Os índios, eles são considerados bárbaros? Não, aí que tá. O Mário pega e faz uma escala de culturas. Tem culturas mais civilizadas e menos. Mas eu acho que ele ia me bater se não estivesse falando isso. Talvez desse para pensar na relação das culturas. Tem culturas mais civilizadas e menos civilizadas. A menos civilizada sempre vai ser bárbara para mais civilizada. Vai corromper o ciclo cultural e coisa e tal. Mas os bárbaros, eles podem ter uma cultura. Sim, eles têm cultura. Todas as culturas têm culturas. O bárbaro é muito mais uma atitude que tu tem a respeito de uma cultura do que uma cultura em si. Voltando à vaca fria, a função da agilidade meramente física. Tudo tem que ser rápido e tem que fazer. Não tem tempo para pensar. Tempo para pensar ou pensar rápido é besteira. A gente tem que fazer. Que nem aquele ditado americano, don't explain, don't complain, just do it. Então não explica, não reclama, só faz e pronto. Que não é algo tão ruim assim, mas às vezes pode ser exagerado, né? O corpo em detrimento da mente. Isso parece aqueles desenhos que a gente via antigamente, né? Que tem os bombadões que eles não se importam. Mas a gente pode pensar dos dois lados. A mente em detrimento do corpo também é algo absurdo, assim. Tu pegar e julgar pessoas porque elas têm um bom porte físico ou coisa do gênero. A valorização do visual
em avaliação do visual sobre o auditivo. Então, o visual é o que importa, são imagens, são marketing, não importa, tu vê aquelas propagandas antigas que pegam e falam, compre não sei o que, nós temos essa vantagem, nossa TV é muito boa porque tem cores, não sei o que, e daí a gente vê propaganda da Coca-Cola, que é tipo, olha, ursinhos, eles tomam Coca-Cola. Não chega a passar pela parte que tu pensa na tua cabeça, é só tipo, geladinho, Coca-Cola, vou comprar. Eu tomo Coca-Cola, eu sei qual é. Bom, depois ele fala de... Ele mistura um pouco dos problemas atuais com as causas dos problemas, ele vai trabalhando tudo meio misturado. Então, a supervalorização romântica da intuição, da sensibilidade e da sem-razão. Então, o que seria isso? Primeiro, ele começa falando o que é romantismo. A característica do romantismo, né? Valorização da sensibilidade sobre a intelectividade. Então, sensibilidade, aquilo que tu toca, aquilo que tu sente, é mais importante do que o que tu pensa, às vezes. Então, te vê, por exemplo, Romeu e Julieta, que são duas pessoas que não têm um relacionamento muito racional, assim. Eles sabem que aquilo vai causar problemas, tanto para eles quanto para a sociedade em geral, mas eles vão lá porque, nossa, o amor vence tudo e o amor é o que importa, e vamos lá. Ou a gente podia pensar, por exemplo, a Guerra de Troia, que foi... A minha honra foi ferida, então eu vou destruir todo um povo por causa dessa honra, por causa de uma mulher que nem me quer no final das contas. Dá pra se pensar essas coisas. Então, sensação é mais íntima e, portanto, mais verdadeira que a razão. A razão só rotula, a sensibilidade entende. Que é uma coisa que quem anda por faculdade vê bastante, né? Tipo, não, mas os meus sentimentos... Nossa, você tá vindo com rótulos horríveis para cima de mim. Não, isso é terrível. Tu fala, por exemplo, meu querido, tu não devia estar na faculdade. Tu não tem uma mente, assim, que quer pesquisar ou coisa e tal. Não, você está me ofendendo. Tá, não, a questão não é se está ofendendo ou não. É uma coisa prática. Então, a sensibilidade é criadora e o artista é um profeta. É aquele negócio, os artistas sempre estão à frente do seu tempo, porque, nossa, esse cara é muito artístico, ele pensa, ele desenha, uou. Não que não seja realmente uma força criadora, mas às vezes, só que o que ele está reclamando é isso ao extremo, mesmo artistas medíocres, mesmo artistas normais, assim, até artistas ruins são vistos como grandes pessoas. A gente vê bastante isso em filme. O artista tipo, um fracassado, tem a vida toda errada, mas nossa, que maravilha a vida do Iggy Pop, do Kurt Cobain, como eles fazem a gente pensar. Fazem a gente sentir, sim, até os sentimentos a gente pensa, mas não é bem assim. A gente pode ver uma música que a gente só pensa, não tem problema nisso. Vamos lá. A vida supera a razão. A vida é ininteligível. A gente pega, a gente tenta racionalizar. Não, o mundo não faz sentido, o universo é um caos. A sem razão supera a racionalidade. É muito mais rica em intuição e descoberta. Então aquele negócio que a gente adora, aquele prazerzinho que todo mundo tem no final, né? O doutor errou. Eu sabia que eu tava com tal doença. Não, porque tal cientista falou isso, mas eu sempre soube que era diferente. Não, eu sabia. Porque sabe, uma vez a minha avó comeu berinjela e ela se curou disso aí. Esse tipo de atitude que todo mundo tem. Então, ele fala que o romantismo... Agora ele entra numa coisa bem interessante, que ele fala que o romantismo é mais ou menos uma consequência de uma sociedade que estava muito frustrada. O romantismo nasceu depois das guerras napoleônicas, então a Europa tentando se reorganizar. O Sacro Império Romano Germânico tinha falido, o plano dele, né, de criar uma nova cristandade faliu, o Império Napoleônico também, os grandes ideais dele, um monte de coisa assim. Então as pessoas ficaram mais boêmias, mais com essa vontade. Ele subscreve um pouco com essa teoria que os professores gostam, de que tem uma geração que estrutura e outra geração que pega e vai revolucionar e inventa coisas e tenta destruir. Então, sobre essa parte ele fala: não há período tão cheio de esperanças e tão cheio de misérias e desilusões. Certos valores nunca foram tão exaltados, mas também nunca foram tão deprimidos. Nunca se ergueu a voz para tímpanos tão entusiásticos. E nunca a voz baixou aos roncos de revolta e berros de ofensas vis. Tanto como nesse tempo que a gente vê agora também.
Ao mesmo tempo que às vezes a gente tem uma esperança desgraçada em algumas coisas de, nossa, tudo vai... A era de aquário, coisa assim, de repente a gente fica super, nossa, vida horrível, nossa, eu vi aquele filme que o Rio de Janeiro vai ficar embaixo d'água em 3 semanas. Não, tem que parar de usar canudinhos. Então, a superioridade da força sobre o direito, que era algo que eu já tinha falado antes de Soslai, né? Então, o direito não é algo natural. É o momento, a expressão daquele que detém o poder e a força. Então, é aquele negócio. Política é força, tudo é política. Nossa, tu tem a sua opinião por causa da tua classe. E tu tem isso porque tu quer defender quer defender aquilo que tu acha que é bom pra ti, só pra ti. Então, o direito se afasta da ética para entregar apenas o campo político. Exatamente, ele escreveu bem assim, eu botei aspas, então é verdade que ele escreveu ipsis literis. A força é a garantia do valor, então é aquele negócio, não, todo político tem que se manchar, que tu escuta às vezes quando vem alguma polêmica com o Bolsonaro ou com o Lula ou com o político que seja, fica, não, mas você esperava mesmo que ele fosse político e não tivesse que fazer algo do gênero? Porque é isso mesmo, a política é torpe, tudo tem que ser errado, tem que ser feio. Então, próximo passo, ele realmente vai pingando assim toda a parte, só pra gente ter uma... Ele não quer que a gente... Ele quer causar uma profunda impressão que leve ao pensamento, eu acho, muito mais do que explicar de forma sistêmica o pensamento dele, sistemático. Bom, propaganda desenfreada e tendenciosa. Propaganda de tudo que é baixo agressivo, então aquele negócio, linha direta, etc. Ou a gente vê, por exemplo, Breaking Bad, fica, pô, esse cara é inteligente, né? Altas virtudes do cara, ele tá fazendo isso pela família dele, ele conseguiu ganhar, daí a gente fica torcendo pelo bandido, assim, tipo, nossa, que legal, mas realmente os caras têm que se ferrar. Que bom que ele tá... É isso, o Pink Blinders, que volta e meia tem várias pessoas católicas, tipo, que querem ser santas, com essa coisa, Pink Blinders, né? Porque o cara... Você é um exemplo de masculinidade. Bom, é que o masculino e o feminino tem características variadas, boas e ruins, assim, né? Mas masculinidade. Então, isso. Então, pois é, ele reclama disso bastante, que essa propaganda desenfreada e tendenciosa para os piores comportamentos, em geral, é mais ou menos por aí. Por exemplo, que nem aquele negócio do Bial entrevistando os presidiários, sabe? Sim, são pessoas que estão se ferrando pra caramba, mas eles fizeram alguma coisa. E não se faz entrevista com os policiais, ou sei lá. Ou se faz algumas coisas, tipo, olha, os policiais têm coisas ruins. Então, uma valorização do grande, uma supervalorização do baixo. Então, valoração da memória mecânica. É outra coisa que ele fala muito. Memória mecânica é aquele negócio que tu decora fatos. Então, por exemplo, o meu número de telefone, eu só consigo falar da maneira que eu decorei, que é 99992544616. Se alguém falar, 46, 16, eu fico, o quê? Isso é memória mecânica, são aquelas pessoas que pegam e falam, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tu fala, quem foi Pedro Álvares Cabral? Ele descobriu o Brasil. E a gente valoriza isso muito. A gente pega, por exemplo, ele fala que a informática é uma maneira da gente supervalorizar isso, que a gente fica... volta e meia alguém pega e fala, não, porque a computação vai resolver os problemas, a gente não vai precisar mais dirigir um carro, o carro vai dirigir sozinho, a gente pode fazer sistemas irrigados de computadores. O computador não tem... esqueci outro tipo de memória, mas ele não tem a memória mais racional, que é tu ligar conceitos e tudo mais. A gente fica meio que louvando esse Deus máquina. É fácil hoje em dia fazer isso. Computador, robô, computador, robô. Eles vão resolver tudo. Por exemplo, aulas de filosofia. No colégio, pouquíssimos colégios te ensinam um método filosófico, como pensar, ensinam retórica, gramática, coisa assim, o trivium, quadrivium, digamos que seja. Não, é uma aula de história da filosofia. Olha, Kant falou isso, Marx falou isso, ele falou isso, vai indo assim. E a maior parte das disciplinas são construídas assim. Por exemplo, eu lembro que eu odiava botânica, que eu não conseguia entender o que estavam falando. Então, às vezes, fazer, sei lá, o professor de química ensinar a fazer bomba de fedor pra criançada vai ensinar muito mais de como a química funciona de verdade, a fazer química, do que pegar e ficar decorando tabela periódica. Se bem que tabela periódica é muito importante, sem dúvida.
a valorização essa é boa, a valorização da ordem do tribalismo, que daí, em vez de as pessoas quererem se expressar através de instituições, querer se expressar através de rituais, querer se expressar individualmente, a gente pega e vai para aquele Vox Populi, Vox Dei. Aquele negócio tipo, esse é um candidato popular, ele merece nossa atenção. Ele foi democraticamente eleito. Esse tipo de coisa. O que antes era um problema público, por exemplo, teve a reforma de Paris, que o Napoleão III era neto, sobrinho, não me lembro, do Napoleão Bonaparte. Ele pegou e fez toda uma reforma de Paris para ficar mais fácil controlar multidões. Roma também, panis exercentes, as civilizações grandes, elas se preocupavam muito com isso, que quando a gente tá na multidão, a gente vira meio babaca. Quando a gente tá com os nossos amiguinhos, a gente fica mais corajoso e começa a fazer besteira. Só que hoje em dia é mais ou menos o contrário. Pô, olha só como os jovens conseguem falar, olha só esse movimento DCE, olha só esse protesto. Assim, a gente confia muito nessa coisa do tribalismo e do comportamento de horda. E isso vai até para os nossos meios mais sofisticados e católicos, que nem aquela briga do Nogué com o Olavo, que teve vários amigos meus que ficaram de cara um com o outro, porque falaram, não, porque tu é um Noguete, porque tu é um Olavete, como é que tu defende aquilo? Só que eles são professores, a gente tá lá para aprender, não para defender eles. Ué, tá bom? E a gente fica com esse negócio de horda, de eu tenho que defender todo mundo que é do meu grupinho. Olha, tudo bom? Então a gente acaba criando esse complexo que nós não somos mais nós mesmos, nós somos um coletivo. Ou qualquer polêmica que acontece, qualquer grupo que eu participe, eu tenho que participar de um lado ou de outro. Mais ou menos isso, ele fala o perigo disso, que a gente acaba ficando irracional, acaba ficando bobo e altamente manipulável quando a gente vai por esses caminhos. Vamos ver. E ele fala, tá, mas pessoas concordam. Como que as pessoas concordam sem esse comportamento bárbaro de horda? Daí ele fala, bom, em geral existiam saídas de escape para essas coisas. Tem os cultos das igrejas, tem as instituições de estudo, os clubes literários, coisas assim, que são lugares que tu consegue conversar sem ficar com um monte de pessoas ululando à tua volta, e etc. em volta. Então é uma coisa que ele tem medo, assim. Outra coisa que ele fala é como que se organiza a sociedade na questão de paz, como a paz é encontrada. Então, antigamente se tinha a ideia de concórdia, que era uma concordância mútua entre as partes, mesmo que fosse uma concordância forçada. Tu tem que pegar e tem aquele objetivo da civilização e é isso aí ou vai embora. Hoje em dia a gente tem muito a ideia da tolerância. Só que tu só tolera aquilo que é incômodo, né? Aquilo que não é legal. Ninguém tolera algo que é bacana, tipo, eu tolero que me comprem uma cerveja. Não, a gente não faz isso. E isso acaba sendo uma coisa que dilapida a paz, porque tu vai tolerando coisas que tu sabe que é errado. Então, em vez de tu resolver o problema, tu simplesmente diz que ele não é um problema. E isso é outra questão meio bárbara e maluca, é fugir das coisas. Então, aqui eu ler alguma coisa, só um segundo, deixa eu achar. Aqui, exploração sobre a sensualidade. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Em todos os aspectos, nas épocas da depressão étnico-cultural, a sensualidade recebe um estímulo como nenhuma outra. Mas que caracteriza nesse período de invasão vertical dos bárbaros que estamos vivendo é uma exploração sem freios da sensualidade, que tem a seu favor a concupiscência dos homens e tem a estimular a certa facilidade da ordem moral, certos costumes introduzidos e uma publicidade que tenta alcançar os últimos limites, contida apenas pelas suas autoridades políticas e sociais, pois, se deixassem o caminho livre, não teríamos apenas stripteases nas TVs, mas até nas escolas, e seriam exibidos nos horários infantis filmes licenciosos, pejados de obscenidades extremas. De pormenores que fariam o gozo e a glória de seus produtores e de seus intérpretes, de seus cenaristas, etc. Com todos os nomes citados, inclusive até dos varredores do estúdio, numa autopromoção de cartazismo, que é a mais eloquente das formas de promoção social que se conhece nesse momento. Então o que ele fala é que
uma coisa de fórum íntimo, que é o que tu faz com os seus genitais, uma importância absurda e, inclusive, foi elevada à categoria de arte. Tipo, no artístico. Não é que eu tô botando essas fotos no Instagram porque eu quero me mostrar, que, sabe, é artístico. Vamos fazer um ensaio para aumentar a minha autoestima, porque minha autoestima é algo sensual, sabe? É isso, uma sociedade... Cafezão. Uma sociedade genital, assim, é realmente, eu fui lá, peguei umas 3 ontem. Só que tem esse nível e tem o nível de a gente querer se mostrar, de nossa, que bonito esse corpo, coisa assim, que é super explorado pela mídia, pelo comércio e tudo mais. Inclusive, pessoas que poderiam estar fazendo algo mais nobre acabam fazendo essas coisas porque é o que dá dinheiro. Ou aprender com o xingão, tipo, para com isso, tá sendo fútil, acabam não aprendendo, porque tem essa desculpa sempre de que é arte, de que é bonito, porque o corpo humano é bonito, é uma coisa bela. Então, assim, outra coisa que ele fala, ainda linkado a isso, ele fala que a estética acabou se desvinculando da ética. A estética virou um negócio puramente emocional. Então, que nem uma professora, teve uma professora de artes que falou realmente, a arte é aquilo que faz tu sentir alguma coisa. Sabe, sei lá, eu tô com indigestão, eu sinto alguma coisa, isso não é arte, poxa. Não é arte. Mas daí a gente cair nessa, tipo, sentimentos, tu achar bonito, e isso é arte. Sei lá, eu gosto de ver filme ruim, eu sei que não é cinema mesmo, quer dizer, é cinema, mas cinema como mídia, não como arte. Acho que eu só quero ver o filme de monstro besta, eu quero ver o monstro quebrando coisa. Só que, só que tem gente que vai falar, não, isso é uma questão de gosto, porque o meu gosto é ver monstros, e monstros então é bonito, porque se tem público, né, se é comerciável, então é moral. É quase por aí. Agora, a disseminação do mau gosto que está ligada com isso. Ele pega e fala, gosto é uma coisa que se pratica. É uma coisa que se aprende, que nem minha vovó gostava muito de falar quando era pequeno. Mateus, você não gosta desses lindos sonetos porque o seu ouvido não está acostumado. Porque quando se acostuma, você vai ver que é a coisa mais linda do mundo. Ela estava certa, eu achava um porre, mas estava certa. O bom gosto é algo que tu pratica e não tem problema gostar de coisas de mau gosto. O problema é saber as coisas. Por exemplo, antes de vocês chegarem, cavaleiros, a gente estava vendo um vídeo do Faustão. Faustão é legal? É divertido? É arte? Não é. Sabe, que nem jogar bola não é arte, se bem que depende, né? O cara é muito bom, mas em geral não é arte. Daí começa com isso, tudo é arte, daí fica meio maluco, assim. Banalização. Banalização causa um monte de transtornos, assim, malucos, de, sei lá, tu aceitar aquele monumento das cuias que parece um monte de teta como arte, sabe? Então, tipo, a gente já nasce meio bárbaro, assim, a gente tem que ficar meio que... Lapidar. Exato, a civilização é aquilo que fala não. Ela fala não, é uma coisa de esforço, é que nem... sei lá, que nem qualquer outra coisa. O bárbaro não pode ser um sentimento, né? Isso é ridículo. Pode ser virido, pode provocar, mas é que a arte também é uma técnica. É uma consequência, deve ser, né? Tipo, que nem na música. Isso, exato, Só que tu tem que pegar e tu tem que ficar um tempão no piano ali, teclando, fazendo aquele cachorro vai, cachorro vem, cachorro vai, cachorro vem. Sabe, não é só pegar e ficar batendo no piano, é divertido, só que tu não vai tirar nada bom disso. Só que daí, por exemplo, na pintura a gente já esqueceu disso. Na arte plástica a gente já esqueceu disso, que é parte da técnica. É tipo um bebê, né? Tipo, ele é totalmente bárbaro, ele é todo tosco e... É que ele não é contra alguma coisa. O bárbaro é aquele que vê que tem uma coisa e não quer fazer. Sim, então não dá. Então, bom gosto seria tu saber o que tem valor e o que não tem, né? Realmente separar o joio do trigo. Então, isso é desprezado e combatido pelos bárbaros modernos. O exemplo que ele dá é a moda atual, que tu vê uns caras com umas roupas que ninguém usaria na rua desfilando e se achando muito legais, assim, com umas roupas completamente bizarras. Aquele negócio. Ou, por exemplo, tem um cara que eu leio que eu gosto muito, que é o Guy de Maupassant. Ele escreveu um conto que é Bola de Sebo, que a história é durante a Guerra Franco-Prussiana. Tem os principais chefões de uma cidade, eles alugam uma carruagem e vão fugir da cidade. E levam a prostituta da cidade, que é uma das pessoas mais ricas, junto. E ficam a viagem inteira desprezando a mulher.
Eles param num lugar que tem um general prussiano que diz, ó, vocês só vão sair daqui se essa mulher me conhecer biblicamente, por assim dizer. É esse o conto. O que foi feito com esse conto? Aquela música. Exatamente, Geninho Zeppelin. E daí qual que tem o maior valor? O Geninho Zeppelin é o contrário, é a prostituta que pega e fala, não, é que esse homem é bom demais pra mim. Quando no original, o problema mesmo é que ele era prussiano, ela tinha nome de prussiano, era um negócio mais étnico, assim. Olha só uma coisa, no livro, assim, eu não sei, mas o que eu reparo é que, na verdade, é sempre mais, tipo, não existe tanto idosos bárbaros, né? Tipo, é que a barbaridade tá no jogo. Que a bárbara vai ser briga demais. Pode ser. não, é que Isso é uma coisa que é tipo uma gripe, depois passa. Não, é que tu tem mais tempo para ser domesticado. A vida pega e te fala não mais vezes. Então, quanto mais velho, mais chances tem de tu remediar esses teus impulsos destrutivos que todo mundo tem, esses impulsos destruidores, esses que não são produtivos mesmo. Então, existe um verdadeiro... outro exemplo maravilhoso disso, que junta várias coisas, é... psicologia. Tem milhares de exemplos do que é ser doente mental. Tu consegue ver no telefone com uma rapidez incrível, assim. Tu fala, eu tive uma dor de barriga. Acho que eu tenho ansiedade. Só pode ser. Mas ninguém mais lê livros que... Como é que era? Espelho que se falava na Idade Média. Que são esses, por exemplo, livros de etiqueta. Como se comportar à mesa. Ou livros... A gente lê, né? Os livros do Santos. Assim, como ser uma pessoa decente. Não tem muito. É mais tipo... Olha só, não tem problema nenhum ser problemático. Só tem essas pessoas aqui, ó. O Foucault disse que escolas são que nem prisões e hospícios. Então, escola não é bom também. Não precisa aprender. Todo mundo é meio louco. Pode até ser, mas dá pra se resolver, né? Dá pra curar. Como se tornar o pior aluno da escola, né? O livro do Gentili. É uma comédia, mas é exato isso. E, assim, tem um outro exemplo que ele fala que tava vendo tava escutando um programa de rádio que tinha um cara que tava sendo acusado. E daí o coordenador lá fala, em nome da tradição, o acusador vai falar primeiro e depois o acusado. E daí o que o nosso querido amigo Mário responde? Isso é coisa de bárbaro, porque é uma questão lógica, tu não pode se defender de algo que não te acusaram ainda. O bárbaro é aquele que sabe sem saber o porquê do que ele tá fazendo. O civilizado sempre tenta procurar um pouco mais. É que nem, sei lá, vocês já tentaram ensinar velho como mexer no micro-ondas ou coisa assim, que ele quer saber tudo e como funciona. Você fala, aperta esse botão e vai. Nós estamos sendo bárbaros nessa situação, porque a gente não quer saber direitinho as coisas. Outra coisa interessante de se pensar é na faculdade, se for nas escolas também, se fala muito de multidisciplinaridade. É resposta para tudo. A gente pega e põe todas as disciplinas todas juntas e a gente vai conseguir tirar algo daí. Só que do que adianta isso se os professores são relativistas? Se tudo é uma questão de opinião e se cada área tem a sua verdade. Tu não vai conseguir fazer isso. As pessoas estão pedindo por um universo uno, por um cosmos, de uma maneira equivocada. Elas estão pedindo para que tu consiga juntar todas as peças sem tu acreditar que as peças encaixem em primeiro lugar. Isso seria algo do bárbaro. Ele sabe que as peças encaixam. Ele não sabe como. Se ele quer saber. Não, a gente não pode xingar ele também. Ele é ser humano que nem a gente. Ele quer. Né? Até porque nós somos bárbaros volta e meia também. Aqui, então. Outra coisa. Os credos primitivos, que nem ele fala. Ele fala que hoje em dia o que mais acontece são credos primitivos. Que segundo ele é aquele negócio de misturar as coisas. Tu pega um deusinho daqui... uma coisa de lá, junta tudo. Exatamente. Que é um negócio assim, que é tipo, tu não sabe a verdade que tu tá procurando, mas tu esculhamba tudo de acordo com a tua sensibilidade, aquilo que tu acha bonito, etc. Então, ele também fala que outro problema que a gente tem nesses bárbaros modernos, hoje em dia, é a repetição à custa da criação. Eu vou usar um exemplo muito bom que é gibis. Vocês já tentaram ler gibis? De 2 em 2 anos, mais ou menos, tem um reboot. Que quer dizer que começa a história desde o início. A gente vai ver de novo o tio do Homem-Aranha morrendo. A gente vai ver o Super-Homem chegando na Terra de novo. São repetições dos mesmos temas. Repetições. Em vez de a gente pegar e fazer um filme novo, a gente faz o Ghostbusters de novo, que vai dar dinheiro. Em vez de pensar numa outra coisa no espaço, a gente faz o Star Wars 15.
É mais ou menos isso. A repetição sempre tem o seu valor numa civilização. É que nem na dança, a repetição é importante na dança. Só que dentro da dança tem as partes que tu vai fazer o mesmo passo, que são as frases, dentro das frases tem os passos, e tudo isso com uma certa métrica, mas vai mudando de fase em fase da dança. Não, tu não vai ficar só fazendo assim a noite inteira. Se bem que hoje em dia na boate a gente fica fazendo assim a noite inteira. Até que vem algum chato pedir teu cigarro ou tua cerveja, mas em geral é mais ou menos isso. Então, a gente vive numa cidade que aposta muito, ainda mais dos anos 2000 pra cá, parece que só secou a fonte, assim, cara. Os caras não tentam mais, não tentam mesmo, assim, só vai a mesma coisa. Olha, eu ler mais uma coisa. Razão e o caos, vamos lá. Que bom que eu me mando fazer coisas que eu sei que depois eu não ia lembrar o que eu ia falar. Aqui. Um dos preconceitos românticos, mas que atua em sentido verdadeiramente bárbaro, consiste em afirmar que a razão nos leva ao caos, à desordem do pensamento, que só a intuição nos libertará deste final terrível. Esse aspecto se desenvolve em pseudomorfoses, coisas que parecem outras, aparentemente cultas, e será examinado na segunda parte. Ok. Então vamos ficar para o próximo álbum. Mas de qualquer maneira, é isso aí. É aquele negócio que tu pensa demais, cara. Tu não tem que ficar estudando tanto. Vamos lá, fazer umas coisas legais, meu. Vai pro mundão. Por que tu não usa drogas? Talvez dê certo, meu. Você é muito careta. Se bem que é legal beber um pouco de vez em quando, né? Então, é isso. O caos é um negócio muito bacana, assim. Ele é criador, porque esse negócio de pensar, tu vai repetir as mesmas coisas. Então, vamos balançar o esqueleto. Muita gente tem exerceu obras, assim, baseadas na criatividade, seja numa experiência, sei lá, ou com drogas, ou com uma vida louca. Não é verdade, não é porque ele conseguiu as experiências por causa, mas é apesar das. Sim, pois é, isso é bem interessante. Apesar, por exemplo, Salvador Dalí, era muito louco, não sei o que, muito embora ele fosse, né, sim, um católico e monarquista. É bem show isso. Mas ele teve criação muito livre e uma vida muito pautada pela liberdade em momentos de loucura. Não, é apesar da loucura dele, ele conseguiu produzir algo, né? Não é aquilo que condicionou. Pois é. Então, agora mais um ponto. O próximo, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Show de bola. Então, o próximo é a valorização do inferior. Então, aquele negócio, né? Ele rouba mais fácil. Ele é um traficante, mas ele proíbe o pessoal de fumar maconha na frente das crianças, né? Pô, ele criou uma piscina pública, o Peaky Blinders. Ele não faz mal a ninguém, mas, né? Tem aquele negócio também. Não faz mal a ninguém, ele mas não sei se ele é bom mesmo, acho que não. Aquilo ali deve ser fachada. Que nem, sei lá, minha irmã outro dia eu tava dizendo pra ela, por que tu não vai mais na missa, fala com o padre? Não, o padre quer roubar meus segredos, ele vai roubar meus segredos. Sabe, aquele negócio sempre tá desconfiado, assim, não, porque as pessoas, elas estão conspirando, elas vão conspirar. Teve uma vez que eu achei muito fofo, um cara veio me pedir dinheiro porque ele queria comprar pedra pra esposa dele, eu achei mas daí quando a gente vê esses casos de sinceridade, a gente fica abismado, a gente periga até dar dinheiro pro cara. Eu quase fiquei comovido, coitado. Sim. Aquele negócio, não existe santo. Isso lá em Floripa. Sim. Ou voltando pros gibis, né? Agora na última repaginada que a DC, que o pessoal do Super-Homem, etc. fez, eles resolveram que tudo tinha que ser sombrio. Porque não tá bom o suficiente. O Super-Homem tem que ser mais mal, ele tem que matar alguém. Não, porque o Flash não pode só correr, ele tem que correr dos problemas cotidianos. Coisas assim. Ou tem um guri na DC que é o Shazam, né? Que ele é um gurizinho que vira um cara forte, cheio de poderes. E daí na história original isso acontece porque ele encontra um mago, que o mago fala: tem uma pessoa de coração puro, eu vou te dar esses poderes, tu vai cuidar bem deles. E daí hoje em dia, a nova história, né, a nova paginada, ele chega pro mago e o mago fala: me prove que tu tem coração puro. Ele fala: ninguém tem coração puro. E daí o mago fala: é verdade, tá aqui então, porque todo mundo é horrível. Sabe, esse negócio. Ou aquele negócio que agora tem tido, né, de tanto que a gente falou de cidadão de bem com o Bolsonaro, que ficam: cidadão de bem, mas bate na esposa, fica adiante, né? O que nem o homem que copiava, já viram esse filme? Ele copiava é bem isso. É um pobre coitado que fica mexendo com uma máquina de fotocópias, assim, esse emprego dele, ele resolve copiar dinheiro, e daí ele vira o grande herói da história, assim, porque ele copia. Isso!
Muito bom. Porque ele copia dinheiro, então ele é legal, ele tá preocupado com a mãe, com a namorada, não sei o que, mas né, não é legal mesmo. Mas é um ótimo filme, eu gosto que foi filmado em Porto Alegre, numa rua que eu morava. Aqui perto. Aham. O filmado a copiadora seria aqui ao lado, acho. Né? Não, é ali no São Geraldo. Tu vai até o Moinhos, daí desce ao longo do Moinhos, é ali. Tem vários. Não, tem cenas em perto também. Tem cenas, tem. Sim. Só que essa eu conheço a fotocopiadora que eu ia lá. É obrigação, assim. É muito legal, é do Lázaro Ramos. Do Lázaro Ramos ali, Era aqui na... ó. O Lázaro Ramos ali, O ó. antiquário. Então tu vai adorar. Eu que não sou, eu fiquei toda curiosa pra conhecer os lugares, assim, bem legal. Não tá perdendo nada. Só legal por causa do filme. Bom, também. sim. Então, a influência do negativo, né? Então... Ai, não consigo entender minha letra. Eu tenho esse problema também. Sim. Meu Deus. É bom, né? Então aquele negócio, né? Primeiro tu começa duvidando de alguns valores, depois começa a negar que eles existam. Então, por exemplo, digamos assim, primeira fase, celibato é virtude. Esperar teu casamento. Depois, eu conheço um cara, que bom, ele não faz celibato, ele é um cara muito bom. Depois, finalmente, é impossível o celibato. Isso aí não, os padres estão te enganando, não. Eles devem aprontar por aí. É mais ou menos isso, assim. Porque tem aquela briga, né, de ciência, filosofia, religião, que vai um pouco por aí. Que daí que a verdade é o substrato da opinião, então é mais ou menos por aí. Tu começa primeiro tu duvida, tipo, será que tudo que está na Bíblia aconteceu ipsis literis que nem está na Bíblia? Depois tu pega e fica, não, a Bíblia não fala nada certo, tá tudo errado. Porque só a ciência que prova, e mesmo a ciência eu não acredito quando me convém, tudo é nada, nada é tudo, e vai por aí, né? O que parece é que tu tem que estar sempre lutando contra a barbaridade que tem dentro de ti. Mas é bem esse o ponto dele. Que nem... Tem uma inclinação a ser horrível. Sim, que nem no início que ele fala os pontos da nossa cultura, ele fala que a paz reinará quando a boa vontade reinar entre os homens, ou seja, quando a vontade de se libertar dos vícios reinar entre os homens, quando os homens forem libertos dos próprios vícios, não é quando chegar o grande libertador e nos salvar das coisas assim, magicamente. Quero dizer, Messias já chegou e ele não fez isso, então não acho que não é o jeito de se ir. Mas por exemplo, que nem, entre aspas, né, o esquerdista, ele meio que... Ele assim, a sua barbárie é isso aí, vamos abraçar a forte e vamos seguir em frente. Porque é a natureza humana, e eles não querem superar a natureza humana, eles não querem melhorar, eles querem um mundo para humanos. Por isso que todos que esquerdistas gritam e é doido. Tipo, eles até conheço uns calminhos, mas em geral é isso aí. Eles meio que abraçam isso, assim, eles não tentam... Isso, é o viver, aquela vontade, aquela energia. Aquela energia que tem no paganismo, sabe? Aquele negócio de... Entendi. É difícil. Porque... É igual que a gente tá vendo agora, um monte de gente, alguns poucos anos atrás, com aquela história, Deus não existe, é tudo... Bacana teuzinho da internet, né? Todas as respostas, tudo é pela ciência. De repente aparecem os primeiros videozinhos por aí. Daí beleza, o que a ciência diz a respeito? Não sei, cara. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como entrar. E o cara já não tem mais Deus pra poder falar a respeito. Meu Deus, me ajuda. Não tem. Sim. Vira com a ciência agora, é assim, Pois é. É por isso que, tipo, eles acham que a gente é meio que hipócritas, porque a gente tenta ser uma coisa que a gente não foi treinado a ser. Mas obviamente isso. E a gente não pode dizer que a gente não é assim, a gente tem que admitir que às vezes a gente fica muito mais fácil comendo galeto com o padre do que na missa tridentina. Sei lá, missa tridentina tudo hora, essas coisas, sabe? Não dá pra dizer, é tudo maravilhoso, eu adoro todos os atos civilizacionais belíssimos. Às vezes não, sei lá, às vezes realmente é chato ir no museu, é chato fazer as coisas direito, é bem melhor ficar em casa tomando chopp com os amigos. E não tem nada de errado com isso, é a natureza humana, só que a gente tem que ser melhor do que isso. Entendi. Quer dizer, não tem isso o tempo todo, né? Bom, e daí ele começa a apontar dedos, né? Ele fala que grande parte disso que está acontecendo foi um despreparo sistemático do clero, que ele não se interessava por filosofia, não se interessava, ou se interessava demais, ou se interessava de menos, ou o cara não dá para conversar com ele, que é sempre uma citação de santo, algum filósofo muito obscuro, assim, ou, sei lá, o cara não sabe trocar uma lâmpada, ou esse cara não sabe trocar uma lâmpada, ou ele só quer saber de... Não, porque as forças produtivas, que não sei o quê, e daí vai pra
teologia da libertação, que ele já reclama disso aqui, que é pessoas iludidas, assim, que acham que num mundo em que resolvendo esses problemas humanos mais materiais vai sobrar algum lugar pra espiritualidade, como se os comunistas falassem, beleza, agora que eu já resolvi o problema da fome, eu vou abrir as igrejas de novo. Então, ele fala que a missão pastoral não deve ser só pautada no aspecto religioso, mas também no moral filosófico. Às vezes a pessoa tem um problema de moral básica ou de filosofia básica. Se a pessoa não entende o que é criador, o que é criatura, se a pessoa não entende mais ou menos o que é um ato moral de vontade, ele não vai saber, por exemplo, a diferença entre um pecado venial e um pecado mortal. Ele simplesmente não sabe. E tu tem que explicar, não tem outra. Todo mundo aprende as coisas. O padre também não soube desde que nasceu. Outra coisa que ele fala, sim, tem todos esses inimigos, todas essas pessoas que falam contra a igreja, que fazem coisas erradas, mas ele pede pra gente lembrar, o verdadeiro ateu não existe, é só alguém que nunca soube quem é Deus. Ele foi enganado, não ensinaram pra ele o que seria Deus, nunca fizeram aquele exercício de, tem essa coisa, né, a coisa menor veio de uma maior. Quando tu chuta uma bola, a bola não é tão forte quanto o teu chute. E o que deu origem a todos esses movimentos até que tu requisa a Deus? Podem não ter ensinado isso pra ele, ou podem ter ensinado algum Deus maluco, o cara nunca leu a Bíblia, esse tipo de coisa. Então, a descrença do ignorante pode levar a muitas belas conversões e conversão de pessoas que vão ser mais humildes e mais alertas aos seus próprios defeitos. Então, aquele negócio, se a pessoa se parece mais ou menos aberta contigo, tentem não afugentar. Eu já fiz coisas feias nesse sentido, então fica esse testemunho, sei lá. Uma vez por fazer coisas feias de gente que está tentando descobrir Deus, daí tu dá uma resposta ríspida, fala sem pensar. Sim. Uma vez um moço, coitado, ele era evangélico, daí ele veio e falou comigo, oi, também irmão em Cristo. É verdade, nós somos do mesmo corpo de Cristo, eu só não sei de que parte que tu é, sabe? Por que eu fiz isso? Coitado, ele estava sendo amistoso, e podia ser uma bela amizade, a gente podia estudar junto, coisa assim. Próximo ponto, então, a exploração viciosa do esporte. Esporte como vício. Esporte não é uma atividade que tu faz para te melhorar como pessoa, é algo puramente mercantil. Bom, a gente vê isso em time de futebol, né? O cara troca um time pelo outro por dinheiro, ele vai jogar pior, ele vai ficar no banco, mas vamos lá, né? Grana, ou todas as maracutaias da FIFA, etc. E outros esportes também. Era uma coisa que era para engrandecer o ser humano, para levar para excelência, esportes, coisa física, realmente faz a gente ser pessoas melhores. Eu sei, eu sou meio gordinho, não sou a pessoa certa para falar isso, mas faz mesmo, pô. Tem que tomar vergonha na cara, mas faz. O cara fumando aqui, né? Faz exercício falando essas coisas. Que feio! Tem uma coisa cívica. Antigamente o cara vestia a camiseta da seleção, vestia a camiseta da seleção. Hoje em dia a coisa mais comum é naturalização. Olha a seleção da França, quantos deles nasceram na França, foram criados na França? Uns 4? Mas é que eles não jogam bem. Não, tudo bem, mas entendeu? Virou uma questão de ganhar, uma questão de dinheiro. Em vez de ser eu estou jogando, sou o melhor da França, eu estou aqui defendendo, pois é, né? Eu vim de um país ruim, eu me converti francês porque que me dá oportunidades. O que acaba inclusive tirando oportunidades do seu país. Esse negócio da fuga de cérebros. São as melhores pessoas de um país que está ruim, tu tira eles de lá. Poxa, as pessoas que podiam mais ajudar o seu país acabam indo para outros lugares. Sei lá, se alguém aqui ganha uma proposta de emprego nos Estados Unidos, a gente não iria? Eu acho que eu iria. Brasil? É verdade, passou de Torres, né, mais o nosso país. Muito bem lembrado. Acho que eu não ia gostar do país estudante. Não. Muito perigoso. É verdade. É um país muito bagual, muito violento. E daí fala também que às vezes são condutas que realmente a gente não deveria dar corda, são dadas cordas, tipo os esportes muito violentos, assim. Hoje em dia nem tanto, né? Mas sei lá, quando o boxe era um negócio que os caras iam mesmo, assim, os caras ficavam com sequelas, poxa vida, ficavam com os dedos tudo estruzado, a cara toda inchada, do problema mental mesmo, inclusive.
eu não lembro, um tempo atrás teve polêmica de alguns esportes que estavam tentando proibir para crianças, porque podia realmente, tanta pancada na cabeça, o cara fica pancado. Futebol americano, acho. Que o pessoal fica com problema. Sim, pelo menos eles têm um bom senso de usar um capacetinho, né? Eles tentam um pouco. Mas rugby é muito mais legal. Eu também acho bem mais legal, o rugby é mais show. É entediante ver futebol americano, porque vai, daí tu se anima e daí para. E daí vai embora. É só o suficiente pra alguém se machucar. O rugby pelo menos tem jogadas, o jogo flui. Eu não gosto de futebol americano também, né? Não é a melhor coisa. Nem é futebol. Acusações ao cristianismo, então, né? Daí isso que a gente tava falando antes. O que acontece? O ser humano é assim. O ser humano pega, ele bebe, ele briga, ele fornica, ele quer coisa dos outros, ele rouba. Daí o revolucionário chega e fala: o que a cristiandade melhorou isso? Tá, vocês têm os santinhos aí, mas a gente ainda é aquela pessoa horrível desde o início dos tempos. Então o cristianismo não deve estar certo, porque ele não consegue resolver tudo. Às vezes a gente cai nessas mesmo, nos piores dias, assim, que a gente fraqueja na fé. E daí é isso, aquele negócio, aquele mundo sombrio, melancólico, de tudo é horrível, a índole humana é terrível, o cristianismo não pode dar. E é isso, e às vezes a gente não tem o espírito para responder. Não, é verdade, nós melhoramos, nós tentamos melhorar, e de fato, várias partes da história, nós melhoramos várias coisas horríveis que aconteciam. Isso é uma das coisas dos bárbaros hoje em dia, sei lá, é estranho tu convidar o cara para um batizado, coisa assim. Não sei, eu fiz ou coisa de gênero, mentalidade, tanta coisa que são virtudes cristãs que são desprezadas, ou sei lá, humildade também, sei lá, tu faz o teu trabalho, tu não louva muito ele, tu fala, não, eu fiz isso, foi o meu melhor, né? Acho que não ficou tão bom, mas tu é idiota, né? Tem que vender, tem que pegar, tem que falar que é a melhor coisa do mundo, sabe? Então, às vezes, tu ser bárbaro é uma falta de esperança, assim, tipo, tu aceita... É aquele negócio, tu nega o problema, não é um problema, o ser humano é assim, e acabou. Entendi. Acabou, então não tem o que fazer, o cristianismo é uma mentira porque não consegue. E daí... daí, por que o cristianismo não foi capaz de parar com isso? 3 pontos. Índole humana. A gente é assim mesmo, a gente tem esses bárbarozinhos dentro de nós que fazem todas essas bundamolices. Uma índole de alguns cristãos, que tu diz, eu sou um cristão, daí tu é pego fazendo coisas feias, assim, sei lá, tu bebe demais, ou tu foi no puteiro, coisas assim, tu brigou com a namorada e gritou, e daí sempre vão falar, olha só, ele fala que é cristão, ele fala que é um bom menino, olha lá o que ele fez. Esse tipo de coisa. Então isso também não é bom em questões propagandísticas de marketing, não pega muito bem pra nós, embora a gente sempre fale, minha culpa é a máxima culpa, sou pecador, etc, mas ninguém lembra dessa parte. Erros de propagação. Acontece também bastante aquela criação emotiva de que emoções, catolicismo é emoção, porque minha santinha, meu santinho, uma coisa bem brasileira isso, né? E daí, realmente, quando é só emoção, a gente acaba fraquejando, mas a gente fica, não, papai do céu vai me ajudar, coisa assim, sabe? A gente acaba ficando meio desavergonhado com as coisas, e isso também acaba fazendo não ficar bem, assim, a gente acaba perdendo alguns pontinhos com os nossos camaradas, os nossos outros seres humanos queridos. Alan, eu vou te apresentar uma oração nova que surgiu agora, uma devoção nova, que faz não sei o que. As outras todas talvez não funcionassem, mas essa vai funcionar, essa é mágica. Tem umas coisas assim. Tem os santos da moda, assim, que a gente vai atrás também. Primeiro foi Padre Pio, depois a Santa Terezinha, depois falou, isso que é legal! Bom, é muito legal conhecer os santos, mas às vezes é melhor deixar as emoções pra gente e daí não fazer tanta propaganda assim, porque depois a gente acaba se desanimando e a gente, todo ser humano tem essa mania de quando pega o outro na mentira acabar desacreditando tudo que outra pessoa falou ou coisa assim, sabe? Mas dá pra ver que na verdade é um exercício, tudo que eles fazem não é nada a ver com a emoção, é a ver com o exercício. Não, sim, mas é bem bom, quer dizer que é possível, é uma coisa próxima. Claro, mas o que o autor reclama é esse negócio de catequizar pela emoção, de tentar fazer todas as coisas pela emoção. Isso, e seria esses os problemas que ele vê no Brasil, assim, de por que tem esse distanciamento da população do catolicismo.
Depois ele chega numa parte que é bem legal, que é os blasfemadores. Que ele fala que é uma conduta do bárbaro blasfemar outras religiões. E aí é interessante que ele é até bem multicultural sobre. Ele fala que por mais que as outras religiões... vamos ver. Se as outras religiões, se são incompletas, não são falsas em sua totalidade. Até a pessoa com a religião mais estranha, tirando o satanismo, ele põe aqui, que tirando o satanismo, ela está à procura de Deus, a princípio de maneira sincera. Então, quando a gente pega e, sei lá, fica zoando o amiguinho, que é uma macumbeira, coisa assim, acaba sendo um desserviço, acaba sendo uma noção bárbara das coisas. Por exemplo, aquele negócio que às vezes a esquerda e os ateus adoram fazer, que pegam alguma coisa que o Papa falou. Em geral, esse Papa, eu notei que quando ele dá entrevista em avião, sai coisas estranhas. Você vê? Quando em avião sempre alguém pega e fala pega alguma coisa que ele falou e daí cria uma manchete muito bizarra, assim. Então, daí aquele negócio, eles torcem pra que o Papa não seja aquilo que ele diz que é. É tipo, eu adoro esse Papa porque ele não é cristão. O quê? Não, eu prefiro adorar o inimigo porque ele é odiável, porque ele faz exatamente o que ele disse que vai fazer. Tem uma certa honra nisso, de pegar isso e aquilo que se diz, mesmo que não seja aquilo que tu é. É aquele respeito que tinha entre muçulmanos e católicos, às vezes, que os caras estavam se matando, mas depois ficava ali de boa, cada um assim, salgando. Toda a forma de profanação é satânica, mesmo que seja profanação de um Deus falso, de certa maneira é uma ação meio satânica, uma ação de tentar destruir a espiritualidade do outro, segundo o Mário. Uma coisa extremamente intrusiva e feia, assim. Então, se a gente for ver, mesmo quando a Santa Sofia, lá em Istambul, né, em Bizâncio, virou mesquita, eles não destruíram completamente, eles cobriram com cal, umas coisas assim. Seria uma ação para um homem civilizado, mesmo um homem islâmico civilizado, seria terrível fazer uma coisa desse gênero. E é algo a se pensar, assim, o quanto da nossa vontade de mostrar Deus acaba sendo uma vontade de negar esse percurso que os outros fazem, assim. Por exemplo, outro dia eu tava bebendo com um amigo meu que é macumbeiro e uma amiga minha que é feminista. Grandes amigos. Não, é que a gente fala mais de outras coisas, né? A gente não chega muito... Só que daí a gente tava tendo uma conversa bem... Eu e meu amigo, a gente tava tendo uma conversa bem produtiva, assim, que a gente tava tentando ver as semelhanças de... sim, por favor. As semelhanças de ritos, assim, de jejuns. A gente tava falando como que funciona... O que era jejum na religião dele, o que era jejum no catolicismo, etc. Então, podia dar frutas, podia... Mas daí chegou a outra e teve realmente uma ação de profanação bárbara, espírito de porco e bunda mole, que vai falar, esse Deus é um pai horrível, né, meu pô? Foi lá engravidou a Virgem Maria nem pra pegar e fazer ela se sentir bem, assim, ter uns orgasmos. Porque... Cara... Meu Deus do céu. Assim... boa, é verdade. Cara, tudo bem tu não acreditar, mas fazer uma coisa dessas é realmente um negócio horrível, não importa o que tu acredite, sabe? Sei lá, que nem chegar com alguém que ia ter e falar, Richard Dawkins pegou e ficou aleijado de tanto da bunda, sabe? Não é admissível. E às vezes a gente fica brabo, a gente quer fazer uma postura mais aguerrida, assim, e a gente fala uns absurdos assim, sabe? Lutero era um baita de um imbecil, tomara que... Coisas do gênero. Então o Estado laico é uma coisa civilizatória. É um ótimo ponto. É uma coisa pra, manter a civilização das pessoas. Eu não sei como responder. Quando não era, tinha mais barra. Não. O ponto seria... mais ou menos que na Inglaterra. A Inglaterra tem uma política de imigração que é assim, não existem cidadãos, são todos súditos da rainha. Então, quando o Império Inglês anexava algum lugar, tu tinha os direitos como súdito da rainha. Tu podia manter todas as tuas práticas e tudo mais, contanto que fosse no teu canto. Então tinha bairros indianos, tinha bairro disso, disso, aquilo. E agora eu vou fazer a comparação com o Estado francês, o jeito que é a imigração na França. A imigração da França não existe súditos, todos são cidadãos franceses. E os ideais de cidadão francês têm que ser inculcados na cabeça de todo mundo, tem que fazer uma aulinha de cidadão francês. Então,
qual é o modelo ideal do cidadão francês? O cidadão francês, ele acredita no iluminismo. O cidadão francês, ele é uma pessoa racional. O cidadão francês, ele gosta de comer baguetes. Coisas assim. Então, tu vê, é uma intrusão muito maior, uma agressividade muito maior do que o modelo britânico, por assim dizer. E eu acho que seria mais ou menos algo britânico que o Mário gostaria de ver. Porque ele é católico, ele diz que a nossa civilização é católica não, cristã. Ele não fala que é católico, fala que é cristã. A princípio, né? Então teria, por exemplo, os ingleses estariam conosco, eles são anglicanos, mas são cristãos. Os americanos também, são protestantes, mas são cristãos. E seria mais ou menos isso. Então, liberdade de culto, mas não liberdade de culto estatal ou de ateísmo estatal. Acho que seria mais ou menos isso. Entendi. O que eu quero dizer com culto estatal seria... deixa eu pensar. Shintoísmo de Estado japonês. Isso, shintoísmo de Estado, ou eu não sei, deixa eu imaginar, sei lá, ou tem na Voz do Brasil, antes de começar a Voz do Brasil, tem um terço que todos os cidadãos são obrigados a pegar e ficarem ali rezando o terço com multa ou coisa do gênero. Seria por aí, mas ao mesmo tempo tem que continuar nas cédulas as coisas de Deus, tem que ter o crucifixo, é a nossa cultura. Seria por aí. E outra coisa que é interessante pensar é um ditado muçulmano que eu lembrei enquanto eu estava lendo o livro, que é assim: eu e meu irmão contra o meu pai, eu e meu pai contra o meu tio, eu e o meu tio contra os que são de fora da família. Então seria isso, seria uma gradação de bárbaros e nossos inimigos dentro da nossa cultura. Então seria católicos e protestantes contra os ateus e liberais. Liberais e católicos e protestantes contra outras culturas que sejam bárbaras. Ou algo por aí, ou a gente pode mudar isso. Talvez seria religiosos contra os ateus tecnocratas. Vai saber, mas a gente tem que ver isso, quem são os mais aliados e os menos aliados, porque não dá pra jogar o bebê com a água do banho fora. Isso tudo fez lembrar muito o Antigo Testamento, né, que Deus, ele cumpre um papel meio assim, né, que as pessoas eram meio bárbaras, assim, ele... Sim, bem, que bom que tu trouxe isso, porque nessa parte dos blasfemadores me lembrou a relação do Moisés com o sogrão dele. Eu não sei se vocês se lembram, mas ele era pagão, e mesmo assim depois Moisés chama ele para ajudar com questões de estado e tudo mais, pegar dicas assim de administração e papapá. Ele não chegar e falar: sogrão, tá errado, não. Para aí, pega essas tábuas aqui. Não, eu imagino que algum almoço de domingo ele podia fazer algum tipo... de sábado ele era judeu, né? Ele podia fazer uma implicânciazinha assim, mas não era nada de outro mundo. O problema é atrair o seu Deus, mais do que ter o Deus errado. Eu acho que seria mais por aí a visão do Mário, entendeu? O problema é, tu tem o teu Deus, sabe que é a tua verdade, daí tu trai pelo bezerro de ouro. E não desde o princípio tá no erro do bezerro de ouro, porque isso dá pra resolver. Ser infiel não dá. O neocon que tem essa tendência belicosa forte, né? E em certo ponto é bom, porque demonstra: nossa, eu descobri isso agora, minha vida tá super bem, é isso que eu quero pra sempre, uhul! Daí ele sai pra cima de todo mundo, E é bom, porque até certo ponto demonstra um zelo, uma prática, mas de vez em quando tem que dar uma segurada, porque senão os caras saem. Pois é, e tem que ver que o herege é uma pessoa que já está na fé e tá fazendo besteira na fé. Se o cara não tá na fé, não faz o mínimo sentido chamar ele de herege ou fazer isso. Pois é, né? Vamos ver qual que era. Tá. Então tem o capítulo polêmico, né? O capítulo louco, que é a questão do negro. Esse capítulo é bem interessante, eu gostaria que vocês lessem em casa, ele é bem legal. Basicamente, o Mário fala: a África é um lugar horrível, vai continuar sendo um lugar horrível por muito tempo, porque as pessoas que estão na África não querem civilizar. A Inglaterra não quer civilizar a África, nunca quis. O imperialismo comunista não quer civilizar a África. O capitalismo não quer civilizar a África. Quem quer civilizar a África? Uns 2 ou 3 padres que estão se ferrando lá. E esse único... e daí tem a parte polêmica que ele fala: os negros não querem civilizar a África. Também. Ele fala, que eu me lembro, é bem pesado, era tipo: negro não tem amigo. Negro não é amigo de negro. Capitalista não é amigo de negro, comunista não é amigo de negro. O único amigo que negro tem é Deus. Basicamente assim. Daí ele pega e termina com: vai ter ainda muito sangue, vai rolar na África antes disso. Ele escreveu isso alguns anos antes de ter
aquele massacre em Ruanda étnico bom, basicamente, sei lá, tinha os negros com o nariz mais assim, negros com o nariz mais assim, e daí eles matavam uns aos outros e foi um negócio horrível, sabe? Um negócio muito, muito feio, né? Interessante, eu já vi um comentário parecido de um outro autor. Ele já está emérito lá na Alemanha, então por isso ele não pode ser demitido, né? Então, bala. Nem morto, né? Talvez não, morto pode, né? Mas é o Egon Fly, né? E ele escreve um livro que ele analisa a história da escravidão no mundo todo, né? No Ocidente. Sim. E ele estuda muito um autor americano que também trabalhou muito a história da escravidão. E ele comenta isso, porque um dos motivos da África negra ter sido sempre escravizada, ele comenta que é isso. Sim. Porque a resistência à civilização, não só do europeia ocidental, por exemplo, até os muçulmanos tentaram convertê-los e eles não conseguiram, os muçulmanos meio que desistiram de convertê-los, porque deixa eles para a fonte de escravos. Sim, a parte subsaariana, né? Exato, é o triângulo, né? Ali ele diz assim, aquela parte abaixo ali, da Etiópia para baixo, esquece, ninguém converte, porque eles não querem ser convertidos e para nós vai ser bom que vai ser uma fonte de escravos, né? Sim. Então eles viam que onde o povo aceitava o avanço civilizatório, não só os muçulmanos, eu digo assim, todos os povos que precisavam de fontes de fornecimento de escravos, sim, onde a civilização avançava, né, no caso, por exemplo, os romanos, até mesmo o Império Helênico, né? Sim. Onde avançava a civilização judaico-cristã, principalmente, que é a civilização por si, por excelência, né? Diminuía, não, por excelência no sentido de sentido, de conteúdo. Sim, sim. A mais perfeita, digamos, né? Seria, digamos assim, não vai surgir uma outra civilização que não seja cristã, que vai superar a civilização cristã, né? Onde o cristianismo se instalou. Então ele vê assim, onde a civilização avançava, diminuía as chances daquele povo ser escravizado. Interessante. Então ele coloca assim, por que como é que ele fez a pergunta? Tem um capítulo. Por que a África negra foi realmente o foco de distribuição de escravo para o mundo? Ele vê isso, porque eles tinham resistência à civilização. Sim. Uma coisa que eu acho que também é um dos pontos dele é que ele duvida das pessoas que dizem que querem civilizar. Ele duvida dos motivos. Sim, porque mais ou menos. O civilizatório ele é uma luta constante, né? Por exemplo, é acordar de manhã e dizer assim, eu vou tomar banho. Eu não estava afim, mas eu vou. Sim, exato. Eu gostei do exemplo, eu faço isso às vezes no inverno. Mas isso me lembrou bastante o Conrad, aquele Coração das Trevas, que é o cara que vai pra África com todo aquele ideal, né, britânico, da civilização britânica, e daí descobre que na verdade, em vez de ele estar civilizando os negros, eles estão explorando de maneira horrível e ficando muito mais bárbaros do que os povos que eles queriam civilizar. Outra coisa que eu lembrei agora... Tipo Rambo. Tipo Rambo. Isso. Inclusive, isso me lembrou uma coisa, que tem todo esse fatalismo, essa repetição da civilização em declínio, né? E isso me lembrou uma coisa, né, cara? Os hindus, meu. É interessante a Índia, porque nunca deu certo o comunismo na Índia, por exemplo. A gente vê que na perspectiva de ciclos culturais, o deles é bem forte, assim, eles conseguem... É uma loucura, é uma bagunça. O Levi-Strauss é o único lugar que ele falou, eu não quero voltar lá, eu não gosto dessa gente, esse lugar é horrível, ninguém deveria viver nessas condições. Mas, porém, todavia, contudo, eles têm realmente introjetado que aquela é a civilização deles, que aquele é o lugar deles e os papéis deles. Uma coisa que a gente não tem mais essa confiança em nós mesmos nas coisas que nossos ancestrais nos deram. O bárbaro em si, eu não li o livro do mar, pra falar a verdade. Tudo bem. Mas o bárbaro em si, ele não é um ser que não é civilizado. Não, ele se civilizou de forma errada. Na verdade, o que ele fala... Errados, né? Uma coisa que ele fala é que assim, o bárbaro seria um elemento estranho, uma população estranha. No caso de uma invasão horizontal dos bárbaros, seria uma população que não quer seguir as regras da civilização que foi. Então, por exemplo, as tribos germânicas foram para o Império Romano, não queriam ser germânicos e viram uma força que deteriora aquela cultura. Então começa, sei lá, não faz os banhos públicos, começa a encher. Que nem tem aquele livro do As Catilinárias, que
que daí é um senador romano que ele fica xingando um outro senador que é o Catilena. Porque o Catilena, o que ele faz, né, meu? Ele é grego, ele é meio grego, ele quer banhos públicos, ele quer teatro, ele quer todas essas coisas de sodomita que vão destruir o Império Romano por dentro. É esse o espírito da coisa, assim. É uma outra civilização que pega e tem coisas que... Bom, o ciclo cultural é uma balança entre as coisas... Nega o polimento. Tem as coisas produtivas e as coisas improdutivas. Enquanto está em equilíbrio, a cultura vai se mantendo. Quando as coisas improdutivas começam a pesar mais na balança, acaba se deteriorando a cultura, os ritos são esquecidos, acontece a corrupção ética, moral, econômica, até de tudo. E é basicamente isso que ele vê como bárbaro, assim. Seria a pessoa que está num meio que não é o seu e se recusa a participar dele e ativamente quer destruir esse meio. A Etiópia, como citaste, nunca conseguiu ter sido invadida. Sim. Né? E por padrões culturais fortíssimos, baseados na cristandade, nesse caso os italianos que tentaram entrar lá, que eram bárbaros. Sim. Pois é. O Mali também, tu vê que ele tem umas tradições que até hoje são bem quistas e acontecem. No Mali, como era uma civilização verbal, eles têm uns caras que são os griots, que são os cuidadores das histórias orais, que basicamente era só uma rota de rodapé para antropólogo, e historiadores foram pesquisar e conversaram com os caras e descobriram um monte de sítios arqueológicos que os caras lembravam por tradição oral. Foi um negócio bem loucão, assim, bem bacana mesmo. Mas é isso. É como a cultura consegue se manter e o bárbaro seria aquele que quer destruir a própria cultura. Então, mesmo os textos bíblicos, os mais antigos, eles foram sustentados por tradição oral, até que alguém chegou a escrever. Exato, Mas também pode ser várias outras tradições. É isso, é a manutenção de uma cultura. Quem quer destruir essa cultura, estando dentro dela, quer destruir. E a invasão vertical seria, em vez de ser uma população que é invasora que faz isso, são pessoas que querem destruir a cultura por dentro, com professor, marqueteiro, escritor de livro, essas coisas. O Gelásio, essa gente, sabe? Tadinho do Gelásio. Sim. Então tem o outro apontamento dele, seria o sectarismo contra o exclusivismo. Então seria aquilo, nós contra eles, mas de que maneira nós contra eles? Tem aquela que seria, eu tenho aqui minhas tradições, sei lá, eu vou na missa em polonês e eu acho legal e pronto, quem quiser ir comigo vai, e eu vou manter isso. Ou aquele negócio tipo, cara, como é que tu acredita nesse tipo de missa, meu? Eu vi um cara que ele tava com um violão saindo de lá. Tu não deveria fazer isso. Tu vai morrer. Não faz isso, meu. É mais ou menos isso. Então, as culturas que se preservam mais, os grandes impérios em geral, são mais sectárias do que excludentes, por assim dizer. Que é bom ou é ruim? Porque se tu acaba sendo muito sectário, a tua cultura também morre porque tu não transmite ela, né? E se tu for muito excludente também pode ser uma questão de bárbaro, porque tu não consegue admitir que existam outras maneiras de pensar o jogo, né? Por exemplo, em geral em teologia se fala que teologia seria mais ou menos um dicionário de termos de o que seria a relação com Deus. Então, na verdade, tu só quer pegar e ver todas as experiências que tem e criar termos que te ajudem a pensar melhor elas. E nisso, a Igreja Católica ela é universal, porém tem os seus vários ritos e coisas assim. É sempre essa tensão que tem entre aquilo que é universal e as maneiras diferentes que a coisa se mostra. 24. Isso. Isso. Boa. Ritos não. 24? Igrejas pequenas que não tem ritos específicos. Não, ritos são menos. Porque algumas delas têm os parecidos ou quase iguais. E daí ele, de novo, porque ele achou muito importante ressaltar isso, vai para a valorização do criminoso, que é aquilo que eu já falei umas 3 vezes, eu acho, que é tentar ver virtudes numa pessoa que tu sabe que tá fazendo coisa errada. É tipo, nossa, o cara, ele roubava, ele fazia isso, fazia aquilo, mas ele era brilhante. Que nem quando a gente fica escutando a história do Júlio César, a gente tem uma certa admiração pro cara, só que o problema é pegar e ver aquilo como modelo, entende? Então, é isso, o Júlio César era um baita de um fascínio, era um maluco megalomaníaco, mas ele fez grandes coisas. Que nem no Harry Potter, ele fala, Potter, essa varinha, tinha uma varinha irmã, que era de um cara muito mau, mas ele fazia coisas grandes, porém muito más, mas grandes.
É esse negócio, sabe? Que nem quando tu vê aqueles caras tipo, ah não, o Hitler, ele fez um holocausto, mas nossa, como era bom o Fuquinha. Que holocausto. Exato, que holocausto, nossa, ele fez um holocausto, mas olha só o que ele fez, meu, que grandioso, coisas assim. Eu já ouvi pessoas falando, não, mas ele era um grande político, tinha ideias muito boas. Devia ter umas ideias muito show de bola. Onde que tu trabalha? Só pra eu saber, não pensar muito mais. Volta a fazer um Rivotril naquela época, né? Exato. Psicótico, né? Eu acho que curaria, assim. Que loucura, Ele né? tinha que ter ficado como pintor, né? Ele não era tão ruim assim. Hoje em dia ele seria em primeira categoria, né? Naquele tempo o pessoal era mais chatinho. Bom, então, basicamente é isso do monstro que ele fala. Então, todos nós somos bárbaros, se comportem direitinho. Se descomportarem, bom, é a natureza humana, mas tentem melhorar da próxima vez. É o beabá do catecismo, né? Acho que todo mundo fez coisas assim. E é mais ou menos isso. Ele fala que os nossos inimigos são as pessoas que não querem... Nossos inimigos não, os bárbaros, que é bom notar que nem sempre é consciente, né? Às vezes realmente a pessoa teve uma criação que fez ela pensar que isso era o certo. E isso aí, uma educação e tudo mais. Bom, é isso, basicamente. É um livro bem gostoso de ler, se quiser, eu recomendo. É facilzinho de ler. Tem letras grandes na história. Tem o prefácio do Pondé.